Bom dia, pessoal! Vamos começar então a nossa 15ª videodica falando de Segundo Reinado, Dom Pedro II. O Segundo Reinado vai de 1840 a 1889 e ele marca um período de longa duração, quando comparado aos anteriores. E ele foi um período de maior estabilidade econômica e política. Essa estabilidade econômica ela veio representada pela produção do café, que aqui no Brasil era chamado de ouro preto. Apenas no início do Segundo Império a gente teve revoltas políticas, o restante foi de relativa paz interna. A gente tem uma disputa entre liberais e conservadores na política, e o Dom Pedro ele restabelece o Conselho de Estado, que havia desaparecido com um ato adicional de 1834, e vai restabelecer também o poder moderador. Bom, vamos passar às disputas políticas. Basicamente, as disputas políticas elas ficaram atreladas aos anos de 1840 a 1850. É como eu falei, no início do Segundo Reinado. Tivemos as eleições do cacete, eram conhecidas assim porque os liberais usavam violência para garantir a maioria no Congresso. Também podemos falar das derrubadas, que foram ações promovidas pelos liberais e que consistiam em retirar os cargos de presidente das províncias e dos principais cargos públicos ligados ao Partido Conservador. É importante lembrar que apesar dessas disputas de liberal e conservador, eles eram farinha do mesmo saco, ou seja, ambos eram latifundiários contra a participação popular e democracia. Parlamentarismo às avessas também fazem parte aí das disputas políticas do Segundo Império. E eu botei aqui que era contrário ao modelo inglês. Mas como é que era na Inglaterra? Lá o povo votava nos parlamentares e estes escolhiam o primeiro-ministro que tinha total poder sobre a administração. No Brasil era diferente, por isso parlamentarismo às avessas. No Brasil, o imperador Dom Pedro II escolhia o primeiro-ministro que obedecia diretamente às ordens dele, ou seja, às ordens do monarca. Em 1857, a gente teve a política da conciliação, que previa a alternância de ministérios, conservadores, ora liberais, e assim ia trocando. Um destaque do Segundo Império, do Segundo Reinado, é a Revolução Praieira, que vai acontecer em Pernambuco de 1848 a 1850. Ela vai receber esse nome devido ao Diário Novo, ao jornal Diário Novo, de cunho liberal que ficava na Rua da Praia, Revolução Praieira. Vamos às causas. As lutas pelo poder local por parte das novas famílias que haviam enriquecido nas últimas décadas em Pernambuco e que estavam descontentes com o domínio político do Partido Liberal, da família Cavalcante, e do Partido Conservador da família Rego Barros. Também tivemos como causa as ideias antilusitanas, já que os portugueses monopolizavam o comércio local desde o período colonial e cobravam preços absurdos pelos produtos vendidos. Outra causa foi as influências socialistas vindas da Europa, devido à Primavera dos Povos em 1848. Luta. A eclosão propriamente dita ocorreu com a renúncia do presidente da província, que foi substituído pelo seu vice. Este vice, por ser mais moderado, começou a despedir os praieiros dos cargos públicos, a demissão dos praieiros. Outro fator que também vai ser decisivo para essa revolta armada foi a anulação das eleições para o Senado, pelas quais tinham sido eleitos os políticos praieiros.
Os praeiros, na verdade, eles eram da elite latifundiária e no início, assim, eles não queriam grandes transformações sociais, mas eles foram obrigados a ceder para conseguir o apoio das massas, para conseguir o apoio da população. Eles eram liderados pelo jornalista Borges da Fonseca e pelo socialista, pelo filósofo Antônio Pedro Figueiredo. O que é importante destacar desses dois? Foi o Borges da Fonseca que escreveu o Manifesto ao Mundo. O Manifesto ao Mundo, ele tinha algumas reivindicações dessa Revolução Praieira, como voto livre e universal, a liberdade de imprensa, o fim do monopólio português, autonomia entre os poderes, trabalho para todos os cidadãos, extinção do poder moderador e descentralização política. E também eles queriam uma reforma do poder judiciário. Agora sim, para terminar, nós tivemos como resultado dessa Revolução Praieira. A Praieira marcou a última grande disputa pelo poder em Pernambuco e o último movimento liberal que pregava a descentralização política e profundas modificações na estrutura administrativa do Segundo Reinado. O poder em Pernambuco vai continuar nas mãos das mesmas famílias que vão continuar dominando e explorando as camadas baixas da população, através da exclusão social, econômica e política. Então tá, pessoal, espero que vocês tenham entendido e na próxima videodica eu vou dar continuação ao Segundo Império falando do café e as suas consequências. Até mais, gente!